Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim então fazer mais um vídeo de indicação de não livros, em que é um vídeo que eu falo sobre links e coisas legais que eu vi na internet e por aí vai. Bom, eu queria começar então o vídeo indicando dois blogs, na realidade um blog e um site, um portal. O primeiro eu acho que eu fui tipo a última pessoa do mundo a descobrir isso, mas eu queria indicar de qualquer maneira o blog do Volney, que é o Instantes Possíveis. O Volney assiste aqui os canais, tá sempre por aqui comentando também. E ele é um artista plástico de Goiânia. E ele escreve muito bem sobre livros e ele faz um trabalho muito legal, porque ele faz umas colagens com fotos e ilustrações e tal. E fica muito legal, assim. Então ele, além de escrever bem sobre os livros, é visualmente muito interessante. Então caso você não conheça, vai lá dar uma visitadinha nele. Eu queria indicar também o Notícia Escrita, que é o site que uma amiga minha começou. Ela também se chama Gisele, mas não sou eu. E dei uma olhada lá, tem resenhas, tem algumas notícias sobre livros, enfim. Eu queria indicar uma notícia do Globo sobre a editora Carambaia. Eu fiz um vídeo não faz muito tempo sobre um livro chamado Juncos ao Vento, dessa editora. É uma editora com uma proposta bem interessante de voltar a publicar no Brasil algumas obras mais clássicas que estavam esgotadas, ou algumas que nunca foram publicadas por aqui antes. E eles estão para lançar também uma coleção do João do Rio. Eu estou muito ansiosa. O João do Rio escreveu um livro que eu gosto muito, que chama Alma Encantadora das Ruas. É meio que considerado um livro-reportagem, assim, ele escrevia crônicas, no fundo são tipo crônicas da cidade, ele é meio que um flaneur, assim. Muito legal, muito legal. Então eles vão lançar outras coisas do João do Rio que estavam meio sumidas por aí. Enfim, nessa notícia do Globo, eles entrevistam os editores para falar um pouquinho sobre o trabalho da editora, como as coisas são, enfim. Eu vou deixar então também o link para o Juncos ao Vento, caso você não tenha visto. É um livro de uma autora italiana chamada Grazia Deledda, eu acho que é mais ou menos assim que fala. E ela conta a vida de alguns personagens que moram ali numa cidade pequena da Itália, e é super idílico e tal, bem legal. Eu queria indicar uma notícia do Globo sobre a editora Carambaia. Eu fiz um vídeo não faz muito tempo sobre um livro chamado Juncos ao Vento, dessa editora. É uma editora com uma proposta bem interessante de voltar a publicar no Brasil algumas obras mais clássicas que estavam esgotadas, ou algumas que nunca foram publicadas por aqui antes. E eles estão para lançar também uma coleção do João do Rio. Eu estou muito ansiosa. O João do Rio escreveu um livro que eu gosto muito, que chama Alma Encantadora das Ruas. É meio que considerado um livro-reportagem, assim, ele escrevia crônicas, no fundo são tipo crônicas da cidade, ele é meio que um flaneur, assim. Muito legal, muito legal. Então eles vão lançar outras coisas do João do Rio que estavam meio sumidas por aí. Enfim, nessa notícia do Globo, eles entrevistam os editores para falar um pouquinho sobre o trabalho da editora, como as coisas são, enfim. Eu vou deixar então também o link para o Juncos ao Vento, caso você não tenha visto. É um livro de uma autora italiana chamada Grazia Deledda, eu acho que é mais ou menos assim que fala. E ela conta a vida de alguns personagens que moram ali numa cidade pequena da Itália, e é super idílico e tal, bem legal. Bom, depois eu queria indicar uma lista do BuzzFeed, que fala sobre 26 livros de diferentes lugares do mundo. Eu gosto e não gosto desse tipo de lista. Eu acho legal porque sempre a gente pode acabar conhecendo alguma coisa que a gente não conhecia antes. Eu acho que ao fazer listas assim com esses números, você acaba cortando muita coisa que é boa também, né? Mas enfim, tem algumas coisas legais, eu anotei alguns nomes da lista que eu ainda não conheço. Queria indicar também o Suplemento Pernambuco, caso você não conheça. O Suplemento Pernambuco é um veículo de literatura. E o PDF fica disponível online, então você pode baixar e ler ele. Nesse aqui, que é o de maio ainda, porque eu sou bem atrasadinha. Tem um especial também sobre a Alice, no País das Maravilhas, né? Olha, tem uma entrevista com o Milton Ratum. Outra coisa que eu descobri na internet esse mês, que me parece que já tá rolando faz um tempo, é o Chris Ware, que
foi o cara que fez o Building Stories, que é... Building Stories é tipo o meu quadrinho favorito, que é esse que vem nessa caixa. E ele é todo fragmentado, digamos assim. Aqui tá ele, tem vários pedaços assim de quadrinho, cada leitor vai lendo uma ordem diferente, enfim. Ele é o mesmo cara que fez aquele quadrinho, eu não li ainda, Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, mais inteligente do mundo, sei lá, não lembro muito bem. Enfim, ele faz uma webcomic pro The Guardian, então todo sábado entra uma tirinha, um quadrinho, uma página nova. E é, enfim, feita pra internet e tal, bem legal. Eu ainda não consegui ler todos que estão, eu tô tentando ler do começo pra agora, mas tô achando bem legal. Agora eu queria indicar um canal do YouTube que se chama Livro de Cabeceira. Acho que muitos de vocês já devem ter visto, mas é um pessoal que tá fazendo essa série em que eles convidam autores pra falar sobre seus livros favoritos, livros importantes pra eles, enfim, livros de cabeceira. Então a gente tem essas mini entrevistas com esses autores, então, sobre os livros que eles gostam e tal. Tá bem bacana. Bom, depois uma notícia do The Guardian. Faz acho que uns 2 anos, um estudante encontrou alguns manuscritos perdidos, digamos assim, de contos de fadas alemães. E agora o livro está sendo publicado, pelo menos está sendo publicado em inglês a tradução, não tenho certeza da versão em alemão. Então, muito legal, né? Achei bem bacana, assim. Quero ver se eu consigo ler logo. Bom, depois a Fran, do Livro e Café, fez um vídeo muito legal sobre ler Virginia Woolf. Ela é uma grande leitora de Virginia Woolf e ela conta que ela recebe muitas perguntas de pessoas perguntando pra ela como começar a ler Virginia Woolf. Então ela fala um pouco da experiência dela de leitura dessa autora. E Virginia Woolf pra mim é meio... Nunca te li, sempre te amei, assim. Eu li Mrs. Dalloway há muito, muito, muito tempo. Então acho que nem conta muito. E li aquele bem bonitinho, que é O Tempo Passa. Isso, é O Tempo Passa. Mas eu li muito pouco dela, eu quero ler muita coisa dela. E eu continuo comprando coisas dela. Tipo, eu tenho vários livros não lidos dela em casa e, enfim, quero ver se eu consigo aproveitar algumas dicas da Fran e continuar lendo Virginia Woolf. Bom, depois eu queria indicar um link de um site chamado Tab. Eu não conhecia ele antes dessa matéria, que chama Vendo Livros e tenta cobrir um pouco a questão do mercado editorial. Ela meio que parte dessa questão dos livros de colorir. É legal, assim, achei um texto bacana. Depois eu queria indicar um especial da Alice no País das Maravilhas que saiu no Globo. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto esse link, mas eles tentam pensar por que esse livro causa ainda tanto impacto e tal. Eu tenho uma relação curiosa, eu gosto até da história de Alice, eu entendo por que a história de Alice é tão importante, mas eu não sou louca pela história da Alice. E curiosamente é um livro que eu tenho algumas edições, porque sempre lançam edições bonitas, e daí eu acabo tendo as edições em casa. É engraçado isso, né? Mas, enfim, caso você goste de Alice, o link vai estar aí embaixo. Bom, depois eu queria indicar uma revista chamada Els. Els, provavelmente é assim que fala. Aqui tá a capinha da revista. E é o pessoal de um site chamado Literati, que tá fazendo uma revista em formato EPUB. Eu achei a ideia bem interessante, porque, né, fica super legal ler uma revista assim. É uma revista de literatura, então essa edição aqui é a primeira. Tem alguns ensaios, tem resenhas, tem poesias, crônicas, contos. E tem uma matéria sobre lançamentos legais de 2014. E o Luiz me chamou para dar as minhas indicações. Então aqui está a minha paginazinha com 5 indicações que eu fiz. Caso você queira ver, vai lá no site. Dá pra baixar a versão EPUB de graça. E se eu não me engano, dá pra ler também a matéria no próprio site, assim, caso você tenha interesse. Chamou muita gente legal pra fazer essa lista. Bem bacana. Muito confortável, eu achei muito legal a ideia de fazer a revista em formato EPUB, porque ficou muito legal de ler no Kobo. Então, caso você tenha um e-reader, eu sugiro que você tente também. Bom, agora algumas notícias legais.
A Companhia das Letras vai lançar esse mês um livro da Susan Sontag, que ficou em português A Vontade Radical, que é Styles of Radical Will. Vai lançar naquela edição de bolso da Companhia de Bolso, eu acho que é o nome, né? Um livro bem legal, de ensaios. Vamos para o índice. Não sei como ficou a tradução, mas tem um ensaio que se chama algo como A Estética do Silêncio, A Imaginação Pornográfica. E a segunda parte é mais sobre filme, então tem um ensaio geral dela sobre teatro e filmes. E daí tem um ensaio sobre o Bergman e um sobre o Godard. Tem um outro ensaio sobre a América, o que está acontecendo na América, e um que chama Trip to Hanoi, que é Viagem a Hanoi. Ela foi convidada pelo governo do Vietnã, se eu não me engano, ou por uma ONG, não lembro muito bem, para conhecer o Vietnã, isso por causa da guerra e tal. Então esse ensaio ela fala sobre o que ela viu por lá e fala sobre a cidade, a cultura, enfim. Então caso você tenha vontade de ler Susan Sontag, tem muita gente sempre que me pergunta sobre como ler, o que ler e tal. E tem esse problema porque muitos dos livros dela estão esgotados, então olha, é uma notícia ótima que tá saindo um livro dela agora. E tem um outro livro que vai ser pela Autêntica, se eu não me engano, esse mês também, que é um livro de entrevistas com ela. Então, se alguém tiver interesse, fiquem de olho. E vai sair também esse mês a tradução desse livro da Miranda July, que ficou O Primeiro Homem Mau. E a capa tá linda, gente. Eu quase pedi aquele livro só por causa da capa, pra vocês terem uma ideia. E leiam e me contem o que vocês acham, por favor, vamos conversar sobre ele. Esse aqui é um livro que eu não digeri direito ainda. Eu posso deixar o link ali embaixo, eu fiz um post no blog comentando algumas coisas sobre ele. Não é uma resenha, não é nada, é só tipo algumas ideias, assim. Não sei ainda o que achar sobre ele, quero muito saber o que vocês acharão sobre ele pra gente poder conversar. Bom, eu queria aproveitar esse vídeo para mais uma coisa também, porque de vez em quando eu faço os vídeos de leituras do mês, eu digo que eu li um livro para resenhar pro rascunho e acabo nunca dando o link para vocês, porque nem sempre o link daquela resenha entra tão rápido no site do rascunho, né? Eles primeiro deixam o livro, o texto primeiro vai para a edição do jornal, fica um tempo e depois vai pro site. Então, enfim, eu peguei as últimas duas resenhas, então, que eu escrevi pra eles, e os links vão estar ali embaixo, que são A Sombra do Meu Irmão, do Uwe Timm, que é um autor alemão. Vai falar sobre... O irmão dele lutou na Segunda Guerra Mundial, então ele vai falar um pouco sobre como é conviver com tudo isso e tal. E o outro é o A Cidade e a Cidade, do Chinnamiev, que é uma ficção científica policial bem louca, bem legal também. Então os links para essas duas resenhas vão estar ali embaixo. E quando for saindo, então, resenhas novas no site do Rascunho, eu vou começar a mostrar nesses vídeos aqui também. Último aviso, agora eu tenho um Snapchat, caso você queira me seguir, vai estar ali embaixo o nome do usuário. Eu não sei se eu ainda sei mexer nesse treco direito, mas eu tô tentando, certo? Tenham paciência comigo. Bom, pessoal, é isso. Me indiquem coisas legais que vocês viram, leram, ouviram por aí também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.